Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 8. As leis da comunicação espírita. Sabemos que tudo vibra e irradia no universo porque tudo é força, luz e vida. Penetra a natureza, em seus menores átomos, uma energia infinita, origem de todos os fenômenos. Identicamente, cada espírito, livre ou encarnado, possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa, luminosa. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas, as vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações, os pensamentos. Nossos maus desejos e concupiscências criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propícia à ação das influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as salutares vibrações, as irradiações das esferas superiores. Tal é o princípio da evolução, reside na capacidade, que possui o indivíduo, de assimilar as forças misteriosas da natureza, para se elevar, mediante o seu auxílio, e ascender gradualmente até a causa das causas, a fonte inexaurível de que procede toda a vida. A escala ascensional comporta planos sucessivos e superpostos, em cada um deles os seres são dotados do mesmo estado vibratório, de meios análogos de percepção que lhes permitem reconhecer-se mutuamente, ao passo que se lhes conservam invisíveis e muitas vezes mesmo incognoscíveis os seres dos planos superiores, em consequência de seu estado vibratório mais acelerado e de suas condições de vida mais sutis e mais perfeitas. É o que aos espíritos acontece, entre si, conforme seus diferentes graus de purificação, e a nós mesmos em relação a eles. Assim, porém, como se pode ampliar o campo da visão humana com o auxílio dos instrumentos de óptica, também se pode aumentar ou reduzir a soma das vibrações, de sorte que atinjam um estado intermédio em que os modos de existência de dois planos distintos se combinem e entrem em correspondência. Para comunicar conosco deverá o espírito amortecer a intensidade de suas vibrações, ao mesmo tempo em que ativará as nossas. Nisso pode o homem voluntariamente auxiliar, o ponto a atingir constitui para ele o estado de mediunidade. Sabemos que a mediunidade, no maior número de suas aplicações, é a propriedade que tem alguns dentre nós de se exteriorizar em graus diversos, de se desprender do envoltório carnal e imprimir mais amplitude às suas vibrações psíquicas. Por seu lado, o espírito libertado pela morte se impregna de matéria sutil e atenua suas radiações próprias, a fim de entrar em uníssono com o médium. Aqui se fazem necessários uns algarismos explicativos. Admitamos, a exemplo de alguns sábios, que sejam de 1000 por segundo as vibrações normais do cérebro humano. No estado de transe, ou de desprendimento, o invólucro fluídico do médium vibra com maior intensidade, e suas radiações atingem a cifra de 1500 por segundo. Se o espírito, livre no espaço, vibra a razão de 2000 no mesmo lapso de tempo, ser-lhe-á possível, por uma materialização parcial, baixar esse número a 1500. Os dois organismos vibram então simpaticamente, podem estabelecer-se relações e o ditado do espírito será percebido e transmitido pelo médium em transe sonambúlico. É essa harmonização das ondas vibratórias que imprime, às vezes, ao fenômeno das incorporações tamanha precisão e nitidez. Nos outros estados de mediunidade o pensamento do espírito se poderá igualmente comunicar por vibrações correspondentes, posto que menos intensas que as vibrações iniciais, do mesmo modo que uma nota musical se repete, de oitava em oitava, desde a clave mais alta à mais baixa da vibração harmônica. No homem, a inteligência e o desenvolvimento do cérebro se acham em íntima correlação, uma não se pode manifestar sem o outro.
À medida que o ser se eleva na escala humana, do mais selvagem ao mais civilizado, a fronte avulta, o crânio se amplia, ao mesmo tempo em que se expande a inteligência. Quando o desenvolvimento exterior atinge o apogeu, o pensamento aumenta a energia interna do cérebro, multiplicando as linhas, cavando sulcos, desenha estrias, inúmeras circunvoluções, forma protuberâncias. Faz do cérebro um mundo maravilhoso e complicado, a tal ponto que o exame desse órgão, ainda vibrante das impressões da vida que acaba de escapar-se, é um dos mais atraentes espetáculos para o fisiologista. Temos nisso uma prova de que o pensamento trabalha e afeiçoa o cérebro, de que há íntima relação entre eles. Um é o admirável instrumento, o teclado, que o outro dedilha, fazendo desferir todas as harmonias da inteligência e do sentimento. Como, porém, se exerce a ação do pensamento sobre a matéria cerebral? Pelo movimento. O pensamento imprime às moléculas do cérebro movimentos vibratórios de variada intensidade. Vimos que tudo na natureza se resume em vibrações, 41, perceptíveis para nós enquanto estão em harmonia com o nosso próprio organismo, mas que nos escapam desde que são muito rápidas ou demasiado lentas. Nossa capacidade de visão e de audição é limitadíssima, mas, além do limite que nos traça, as forças da natureza continuam a vibrar com vertiginosa rapidez, sem que percebamos coisa alguma. Início da nota do redator 41. Ver primeira parte, capítulo 4, a mediunidade. Fim da nota do redator. Pois bem, exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações, que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes. Os pensamentos de cólera e de ódio, as eternas súplicas de amor, o lamento do desgraçado, os gritos de paixão, os impulsos de entusiasmo, vão, pela imensidade afora, referindo a todos a história de cada um e a história da humanidade. As vibrações de cérebros pensantes, de homens ou de espíritos, se cruzam e entrecruzam ao infinito, sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte, na atmosfera, rolam e passam, como torrentes incessantes, fluxos de ideias, ondas de pensamentos, que impressionam os sensitivos e são muitas vezes causa de perturbação e erro nas manifestações. Dizemos, homens ou espíritos. Com efeito, o que o cérebro humano emite sob forma de vibrações, o cérebro fluídico do espírito projeta sob forma de ondas mais extensas, de radiações que vibram com mais largo e poderoso ritmo, por isso que as moléculas fluídicas, mais flexíveis, mais maleáveis que os átomos do cérebro físico, obedecem melhor à ação da vontade. Entretanto, esses cérebros, humanos espirituais, encerram as mesmas energias. Ao passo que, porém, em nosso cérebro mortal essas energias dormitam ou vibram debilmente, nos espíritos atingem o máximo de intensidade. Uma comparação nos fará melhor apreender esse fenômeno. Encontra C.H. Drawbarne, 42, essa comparação em um bloco de gelo, em que se acham contidas em estado latente todas as potencialidades que mantêm unidos os cristais de que ele se compõe. Início da nota do redator 42. Professor C.H. Drawbarne, The Science of the Communication. Fim da nota do redator. Submetido esse bloco à ação do calor, desprendem-se forças, que irão crescendo até que, transformado o gelo para o estado de vapor, tenha ele readquirido e manifestado todas as energias que encerra. Poder-se-ia comparar o nosso cérebro a esse bloco de gelo, debilmente vibratório sob a ação restrita do calor, ao passo que o do espírito será o vapor tornado invisível, porque vibra e irradia com demasiada rapidez para que possa ser percebido pelos nossos sentidos. A diferença dos estados se complica com a variedade das impressões.
sob a influência dos sentimentos que os animam, desde a calma do estudo às tempestades da paixão, as almas e os cérebros vibram em graus diversos, obedecendo a velocidades diferentes. A harmonia não se pode estabelecer entre eles senão quando se igualam suas ondas vibratórias, como acontece com os diapasões idênticos ou com as placas telefônicas. Um cérebro de lentas e débeis excitações não se pode harmonizar com outros cujos átomos são animados de um movimento vertiginoso. Nas comunicações espíritas a dificuldade, portanto, consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. É na combinação das forças psíquicas e dos pensamentos entre os médiuns e os experimentadores, de um lado, e entre estes e os espíritos, do outro, que reside inteiramente a lei das manifestações. São favoráveis as condições de experimentação quando o médium e os assistentes constituem um grupo harmônico, isto é, quando pensam e vibram em uníssono. No caso contrário, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e anulam reciprocamente. O médium, em meio dessas correntes contrárias, experimenta uma opressão, um mal-estar indefinível, sente si mesmo, às vezes, como que paralisado, sucumbido. Será necessária uma poderosa intervenção oculta para produzir o mínimo fenômeno. Mesmo quando é completa harmonia entre as forças emanadas dos assistentes, e os pensamentos convergem para um objetivo único, uma outra dificuldade se apresenta. Pode essa união de forças e vontade ser suficiente para provocar efeitos físicos e mesmo fenômenos intelectuais, que vão logo sendo atribuídos à intervenção de personalidades invisíveis? É prudente de bom aviso só admitir, por conseguinte, essa intervenção, quando estabelecida por fatos rigorosos. Muitas pessoas se admiram e ficam hesitantes às primeiras dificuldades que encontram em suas tentativas de comunicar com os espíritos. E perguntam por que é tão rara, tão pouco concludente a intervenção destes, e por que não está a humanidade inteira familiarizada com um fato de tal magnitude. Outras, prosseguindo as investigações, obtêm provas satisfatórias e tornam-se adeptas convictas. Entretanto, objetam ainda que os seres amados que têm no espaço, parentes e amigos falecidos, apesar de seus veementes desejos e reiteradas solicitações, nunca lhes deram o menor testemunho de sua presença e esse insucesso lhes deixa uns restos de dúvida, de desagradável incerteza. Era esse o sentimento que o próprio Sr. Flammarion exprimia numa publicação recente. Ora, todo experimentador esclarecido facilmente a si mesmo explicará a razão de tais malogros. Vosso desejo de comunicar com determinado espírito igual desejo da parte deste não bastam só por si, é preciso que ainda outras condições se reúnam, determinadas pela lei das vibrações. Vosso amigo invisível escuta os chamados que lhe dirigis e procura responder-vos. Sabe que, para comunicar convosco, é preciso que vosso cérebro físico e o cérebro fluídico dele vibrem em uníssono. Aí surge uma primeira dificuldade. Seu pensamento irradia com demasiada velocidade para que o possais perceber. Será, pois, o seu primeiro cuidado imprimir às suas vibrações um movimento mais lento. Para isso um estudo mais ou menos prolongado se tornará preciso, variando as probabilidades de êxito conforme as aptidões e experiências do operador. Se falha a tentativa, toda comunicação direta se torna impossível e ele terá que confiar a um espírito mais poderoso ou mais hábil a transmissão de seus ditados. É o que frequentemente acontece nas manifestações. Supondes receber o pensamento direto de vosso amigo e, entretanto, ele não vos chega senão graças ao auxílio de um intermediário espiritual. Daí certas inexatidões ou obscuridades,
atribuíveis ao transmissor, que vos deixam perplexo, ao passo que a comunicação, em seu conjunto, apresenta todos os caracteres de autenticidade. Na hipótese de que vosso amigo do outro mundo disponha dos poderes necessários, ser-lhe-á preciso procurar um médium cujo cérebro, por seus movimentos vibratórios, seja suscetível de se harmonizar com o seu. Há, porém, tão grande variedade entre os cérebros como entre as vozes ou as fisionomias, identidade absoluta não existe. O espírito será forçado a contentar-se com o instrumento menos impróprio ao resultado a que se propõe. Achado esse instrumento, aplicar-se-á-lhe desenvolver as qualidades receptivas. Poderá conseguir o desejado êxito em pouco tempo, algumas vezes, porém, serão necessários meses, anos, para conduzir o médium ao requerido grau de sensitividade. Bem podeis, ainda, ser vós mesmos esse médium, esse sensitivo. Se tendes consciência de vossas faculdades, se vos prestais ação do Espírito, alcançareis de certo o fim que ele atingir. Para isso se requerem, ao mesmo tempo, paciência, perseverança, continuidade, regularidade de esforços. Possuireis acaso essas qualidades? Vossa força de vontade será sempre igual e inquebrantável? Se procedeis de modo incoerente, hoje com ardor, amanhã tíbio, de tal forma que as vibrações do vosso cérebro variem em consideráveis proporções, não tereis de vos admirar da diferença e mesmo da nulidade dos resultados. Pode acontecer que, sentindo-se impotente para ativar em grau suficiente, no estado de vigília, as vibrações do vosso cérebro, recorra ao vosso amigo invisível ao transe, pelo sono, vos procure tornar inconsciente. Então vosso perispírito se exterioriza, suas irradiações aumentam, se dilatam, a transmissão se faz possível, exprimis o pensamento do espírito. Ao despertardes, contudo, não conservareis lembrança alguma do ocorrido e pelos outros é que sabereis o que tiverem proferido vossos lábios. Todos esses fenômenos são regidos por leis rigorosas, quaisquer que sejam vossas faculdades, vossos desejos, se não podeis satisfazer as suas exigências, vossos pais e amigos falecidos, todas as legiões invisíveis, debalde agiriam sobre vós. Ocorre, todavia, encontrardes desconhecidos, homens ou mulheres, que o acaso parece colocar em vosso caminho. Nada sabem dessas coisas. A ciência do além-túmulo pode ser para eles letra morta, entretanto, possuem um organismo que vibra harmonicamente com o pensamento de vossos parentes, de vosso irmão ou mãe, e por seu intermédio podem estes convosco entreter colóquios expansivos. Poderei, a título de exemplo, citar o seguinte fato: meu pai, falecido havia 15 anos, nunca se tinha podido comunicar, no seio do grupo cujos trabalhos muito tempo dirigi, por nenhum dos médiuns que aí se haviam sucedido. Apenas um deles o tinha podido entrever como vaga e indistinta sombra. Perdera eu toda a esperança de conversar com ele, quando uma noite, em Marsella, por ocasião de uma visita de despedida feita a uma família amiga, chega uma senhora, que não aparecia há mais de um ano, e, trocados os cumprimentos habituais, toma lugar ao nosso lado. Em meio de nossa conversação ela cai num sono espontâneo e, com grande surpresa minha, o espírito de meu pai, que ela jamais havia conhecido, se manifesta por seu intermédio, dá-me as mais irrecusáveis provas de identidade, numa enternecida efusão, descreve as sensações, as emoções que experimentara desde o momento da separação. Do conjunto dos estudos sobre as vibrações harmônicas dos cérebros, uma comprovação resulta, é que, pela orientação e persistência de nossos pensamentos, podemos modificar as influências que nos rodeiam e entrar em relação com inteligências e forças similares.
Esse fato não é unicamente exato a respeito dos sensitivos e dos médiuns, também se dá com todo ser pensante. As influências do além podem irradiar sobre nós, sem que haja comunicação consciente com os seres que o povoam. Não é necessário acreditar na existência do mundo dos espíritos e querer conhecê-lo, para lhe experimentar os efeitos. A lei das atrações é inelutável, tudo no homem lhe está submetido. Por isso a censura que dirigem aos espíritas, acusando-os de atrair exclusivamente, em virtude de suas práticas, as forças maléficas do universo, é insubsistente diante dos fatos. Depende do homem receber as mais diversas inspirações, desde as sublimes às mais grosseiras. O nosso estado mental é como uma brecha por onde amigos ou inimigos podem penetrar em nós. Os sensuais atraem espíritos sensuais que se associam a seus atos e desejos e lhes aumentam a intensidade, os criminosos atraem violentos que os impelem cada vez mais longe na prática do mal. O inventor é auxiliado por investigadores do além. O orador tem a percepção de imagens, que fichará em arroubos de eloquência próprios a emocionar as multidões. O pensador, o músico, o poeta receberão as vibrações das esferas em que o verdadeiro e o belo constituem um objeto de culto, almas superiores e poderosas lhes transfundirão as opulências da inspiração, o sopro divino que acaricia as frontes sonhadoras e produz as maravilhas do gênio, do talento. Assim, de um ou outro plano, responde o espírito às solicitações do espírito. Todos os planos espirituais se ligam entre si. Os instintos de ódio, de depravação e crueldade atraem os espíritos do abismo. A frivolidade atrai os espíritos levianos, mas a prece do homem de bem, a súplica por ele dirigida aos espíritos celestes se eleva e repercute nota a nota, na gama ascensional, até as mais elevadas esferas, ao mesmo tempo em que das regiões profundas do infinito descem sobre ele as ondas vibratórias, os eflúvios do pensamento eterno, que o penetram de uma corrente de vida e de energia. O universo inteiro vibra sob o pensamento de Deus.